Às vezes eu deixo de fazer coisas porque eu quero colocar o meu toque, eu quero colocar a minha identidade, mas Deus tem falado comigo que quando eu quero fazer isso, eu preciso simplificar. Eu preciso fazer de uma forma simples. O nosso Deus é simples, o evangelho dele é simples. Gente, bem-vindos a mais um Big Sister in Christ, mais uma terça-feira que a gente tá aqui reunidos pra poder ter um tempo juntos, pra gente conversar um pouquinho sobre as coisas que apontam pro alto, que apontam pro Senhor. E que alegria, mais uma terça-feira você tá aqui comigo, né? Se não é a sua primeira vez, seja bem-vindo de volta. Se é o seu primeiro episódio aqui do Big Sister in Christ, bem-vinda, né? Muito prazer, eu sou a Rafa, eu sou a host aqui do Big Sister in Christ. E é uma alegria enorme a gente tá aqui mais uma semana abençoada, onde nós vamos poder ter um pouco mais da revelação de quem é Jesus. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, já compartilha com todo mundo esse episódio de hoje, porque é um dos episódios que eu tava mais ansiosa pra fazer. E assim, hoje eu vou começar dando uma bronca na minha convidada, porque eu tô tentando gravar com ela já tem muito tempo e a gente finalmente vai conseguir gravar juntas. Então, vocês já devem ter visto aí quem que é. Mas hoje eu tô aqui com a Júlia Andrade. Que honra estar aqui com você, minha amiga. Quanto tempo que a gente tá tentando gravar isso, amiga, não é mesmo? É verdade. Mas finalmente aconteceu. É verdade, finalmente. E, gente, assim, pra mim é uma alegria muito grande a Júlia estar aqui, porque a Júlia, assim, pra vocês entenderem, a Júlia canta, a Júlia ministra, a Júlia, ela pastoreia, a Júlia trabalha, a Júlia, meu Deus, assim, é maravilhosa, ela faz um monte de coisa, ela é talentosa em absolutamente tudo aquilo que ela faz, ela dá o melhor dela, não tem uma coisa que a Júlia fez que não ficou bom, assim, muito pelo contrário, os nossos melhores acampamentos que a gente já teve, a Júlia que fez, os nossos melhores eventos, a Júlia que fez, então vocês estão imaginando, assim, o quão talentosa ela é, né? E assim, pra mim, eu tô muito feliz de ter a Júlia aqui, porque no dia que o Senhor me deu a ideia do podcast, ela foi a minha primeira amiga que eu compartilhei. E a gente tava até conversando aqui, isso aqui que vocês estão vendo, tudo isso saiu, assim, da cabeça da Júlia, sabe? Tipo, foram ideias que a gente compartilhou, assim, eu compartilhei um pouco com ela o que eu tava pensando. Eu vou pedir pra ela contar um pouquinho sobre esse processo de criação, mas antes disso, eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui, Julinha. Eu que te agradeço. Antes da gente começar, eu queria muito honrar a sua vida, porque além de todo esse podcast, das coisas que você faz, das suas músicas, de tudo que você cria, quem te conhece de pertinho sabe que todos os talentos que você tem, todas as habilidades que você tem, você usa tudo pra honra e pra glória de Deus. E isso é muito lindo. Amiga. Tudo que você tem feito pra essa geração, pra tantas meninas. A gente sabe que com aquilo que você carrega, você podia estar fazendo tanta coisa, você podia estar em tantos lugares. E ver o que você tem construído é muito lindo. E eu tô muito feliz de fazer parte disso e de estar aqui com você hoje. Amiga, eu também. Obrigada. E assim, antes da gente começar, gente, a Júlia, ela é uma das minhas primeiras amigas aqui de Orlando. Eu mudei pra cá, a Júlia já tava ali à frente no louvor, já tava ali sendo instrumento de Deus. Então, desde que eu cheguei aqui, eu tenho memórias com a Júlia já, né? Mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho de quem você é pro pessoal que tá assistindo, quem que é a Júlia, o que a Júlia tem vivido hoje e também um pouco antes, como que o Senhor te encontrou, como ele te trouxe até aqui, a esse lugar. Bom, eu sou a Júlia, meu nome é Júlia Andrade, eu tenho 23 anos e como a Rafa falou, eu conheço ela há um tempo já, porque eu sempre tive ali muito ativa na igreja, sempre tive servindo em vários ministérios, sabe aquela pessoa que diz sim pra tudo, que faz tudo? Eu era essa pessoa. Tava ali fazendo tudo, então... Mas nem sempre foi assim, eu não cresci num lar cristão, eu não cresci... Meus pais não eram cristãos, a gente conheceu Jesus depois de se mudar aqui para os Estados Unidos, a gente tá aqui vai fazer 10 anos, mas a minha vida toda eu já fui pra igreja algumas vezes, eu tinha contato com alguns ministérios criativos na minha infância, porque sempre, as poucas vezes que eu fui na igreja, era sempre isso que eu gostava, era sempre isso que me atraía. Mas eu tenho uma irmã mais velha, que ela mora no Brasil e ela sempre foi cristã. Então, ela plantou sementes na minha vida que, quando eu fui conhecer Jesus aqui, parece que tudo fez sentido, sabe? Então, foi uma transformação de um dia pro outro mesmo. Depois que eu conheci a Cristo, eu me entreguei totalmente a Ele. Entrei na igreja que eu estou hoje e sempre fui muito ativa, sempre me ocupei muito com as tarefas e servindo em todos os ministérios. Hoje em dia, eu só faço parte do louvor, eu lidero um ministério de louvor de jovens na nossa igreja, mas eu já fiz de tudo. Eu gosto de fazer eventos, já participei de ministérios criativos, de peça, até filme na igreja a gente já fez.
Mas é isso, eu gosto muito de servir ao Senhor, gosto de estar na igreja, gosto de estar em comunhão com as pessoas. E é isso. Amém, amiga. A gente tava até rindo um dia desses com os nossos amigos. Eles estavam falando, gente, quem lembra quando a Júlia fez Maria no filme? Quem lembra do filme da Maria? Quem tava lá Não, gente, sabe. é isso. Não, né, gente, aqui, a gente muda pra cá pros Estados Unidos, não tem o que fazer, a gente vai pra igreja, vai servir na igreja. É isso né? mesmo, e não tem coisa que falte, né? Sempre tem É alguma coisa. Se isso. você acha que não tem nada pra fazer, tem. Sempre Até filme tem, pra gente. atuar tem. É isso, gente, maravilhoso. Mas, amiga, eu queria que a gente conversasse um pouquinho hoje sobre um tema que eu amo e que, assim, eu vejo evidente na sua vida isso, que é a questão da criatividade, né? Assim, você é uma das pessoas mais criativas que eu conheço. Obrigada. Então, assim, todas as vezes que eu tô com alguma ideia na cabeça, eu falo, gente, vou conversar com a Júlia, porque ela sempre consegue pegar a minha ideia e escalar, tipo, a 10 vezes a ideia, né? Então, assim, a criatividade é uma coisa que tá presente na sua vida, né? No seu dia a dia. E, ao mesmo tempo, a gente vê a criatividade como algo totalmente fruto de Deus, né? A gente Sim, vê com que Deus é certeza. um Deus de criatividade. É o Com Deus certeza. que criou todas as coisas, né? A gente vê no Gênesis isso muito evidente. Fala Com do certeza. caráter de Deus, né? Então, como que você vê essa questão da criatividade, assim, na sua vida, no seu dia a dia? E também falando um pouquinho, assim, sobre o caráter do nosso Deus Criador. Eu gosto de dizer que nós somos criaturas criativas criadas por um Deus criativo. Porque o nosso Deus é criador de todas as coisas. E se nós somos imagem e semelhança dele, nós também temos a capacidade de criar coisas, de sermos criativos. E eu acho que, assim, eu tenho pra mim que não existe criação sem adoração. Eu acho que tudo que nós criamos tem que ser adoração. Seja com o nome de Jesus estampado ali ou não. Porque se nosso Deus criou tudo pra adorar a ele, pra ele ter reverência, por que nós não temos que fazer a mesma coisa? Então, eu acho que tudo que nós criarmos, seja das coisas simples do dia a dia aos maiores projetos, ela precisa ser um reflexo de Deus, ela precisa estar adorando a Deus, ela precisa estar apontando para Deus. Então, tudo que tem a ver com criatividade, para mim, é adoração. É um reflexo de adoração. E eu acho interessante que as pessoas, às vezes, confundem muito isso como ter ali o nome de Jesus estampado, mas a maior adoração que a gente pode entregar a Deus é fazendo com excelência, é fazendo de coração, é fazendo de uma forma a ser bem feita. Então, claro que existem coisas criativas que tem, assim, que são mais diretas, tipo canções, existem filmes, existem livros, existem tantas coisas, mas eu acho que a maior forma da gente adorar a Deus é fazer as coisas com excelência, é fazer as coisas com o coração mesmo, sabe? Amém. Então eu acho que criatividade é uma junção de tudo isso. Não permitir que a religiosidade coloque as nossas criações dentro de caixas, Muito bom. mas fazer com o coração, fazer, sabe, com tudo que a gente tem, igual a palavra diz mesmo, né? Que tudo que a gente fizer, a gente não pode fazer para os homens, mas de todo o coração, como se fosse tudo para Deus. Tem uma frase que dizem que é de Martinho Lutero, mas eu tenho quase certeza que é uma frase fictícia. Que seja, eu não sei a legitimidade dela, mas eu acho ela muito válida, que dizem que um sapateiro perguntou para Martinho Lutero como ele deve servir a Deus no trabalho dele. E Martinho Lutero falou, a forma de um sapateiro servir a Deus no trabalho dele não é colocando cruzes nos sapatos, e sim fazendo bons sapatos. Porque Deus se agrada de boas obras. Então, a melhor forma da gente servir a Deus nas nossas criações, com a nossa criatividade, é fazendo de coração, é fazendo com excelência. Amém, amiga, que lindo isso, que forte, né? E teve algum momento assim, antes de você conhecer Jesus, você sempre teve esse traço de criatividade? Sim. Teve algum episódio específico que te marcou, que você entendeu que, cara, isso aqui é algo espiritual também? Tipo, em que momento caiu a ficha de tudo isso que você acabou de falar? Eu acho que a partir do momento que a gente entende a nossa identidade como filhos de Deus, a gente entende que é espiritual, que tudo é para né? ser feito para Deus. Não tem para onde correr, não tem. Se a gente é cristão, se a gente já entendeu quem nós somos na palavra, se a gente entende nosso chamado, nosso propósito, a nossa identidade, tem uma revelação com isso de que tudo que a gente fizer tem que ser para Deus, tem que ser com excelência. E isso é criatividade. Não tem como criar nada, não tem como... A gente entende, né? Quando a gente entende o nosso papel como cristão, a gente entende que todas essas ideias, que todas essas revelações que a gente tem, elas vêm de Deus. Então, não tem como não ser espiritual. Mas eu acredito muito que isso vem quando a gente entende a nossa identidade. Quando a gente busca isso em Deus. Quanto mais tempo a gente passa com Ele, mais a gente se parece com Ele. E se o nosso Deus é criativo, nós também somos criativos.
Então, quanto mais eu me aproximei, quanto mais eu me aprofundei no meu relacionamento com Cristo, eu acho que foi aí que existiu uma grande virada de chave de uau, isso é uma coisa espiritual. Isso aqui não é só as minhas ideias, não é só o que eu acho legal, não é só pesquisar referências, não é só ser criativo. É espiritual, é adoração. Amém. Que lindo, amiga, que lindo isso, né? E assim, eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre a questão dos processos de criação, né? Uhum. De onde que vem? Porque, assim, pra mim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter ideias, Aham. mas aí chega na hora de executar, muitas vezes a minha criatividade, tipo, fica barrada, assim, sabe? Talvez pelo fato de eu, às vezes, colocar as coisas numa caixinha, sabe? E não conseguir aflorar a quantidade de coisas que dá pra fazer de fato, né? Com certeza. E aí, amiga, como que aconteceu? Por exemplo, o Big Sister in Christ. A gente conversou ali e tal, treinando. De repente, tu já veio... Não deu tempo nem de eu pensar direito. Tu já veio com a ideia, amiga, olha, eu fiz um Pinterest board aqui, isso. Como que é esse processo pra você? Quando você me pergunta isso, eu tenho duas coisas em mente. A primeira delas é, antes de qualquer coisa, você precisa deixar as ideias ruins pra fora. As ideias ruins precisam ir pra fora. Então, antes de qualquer coisa, antes de já começar a criar, antes de já começar a pensar, escreve e vai fluindo, sabe? Vai atrás de ideias e de referências, mas às vezes elas não vão ser ideias muito boas. Então, o importante é colocar isso pra fora primeiro. É tipo tirar do seu sistema, sabe? Eu acho que todo processo criativo precisa começar assim. É basicamente um brainstorming, né? É você colocar tudo pra fora e a partir dali você vai analisando. E a segunda coisa que eu penso, que foi o que veio, assim, tudo tão rápido do Big Sister in Christ, é que todas as nossas criações, elas precisam ter uma mensagem. E quando você me falou do Big Sister in Christ, quando você falou a ideia de ser um podcast para meninas, do tanto que você queria fazer, de ser uma coisa mais aconchegante, de toda a ideia que você teve daquilo que o Senhor colocou no seu coração, imediatamente eu pensei numa carta de amor de Deus às suas filhas. E aí, com isso, já veio direto, tipo assim, essa foi a mensagem. Então, com isso, eu já tenho um mapa do que seguir pra chegar no produto final. Então, foi muito rápido que a gente viu as cores, que a gente viu os elementos, que a gente viu as ideias, as fontes, porque pra mim foi uma mensagem muito clara. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas se prendem muito à execução de um projeto. Tipo assim, eu preciso fazer um podcast, mas qual que é a mensagem? O que Deus tá falando exatamente sobre isso aqui, sobre esse projeto? Às vezes eu quero fazer um vídeo dando um anúncio, mas de qual que é a mensagem realmente que você quer passar pra isso e como você pode fazer isso de uma forma mais criativa, uma forma diferente? Eu acho que, primeiro, tira do seu sistema, coloca todas as ideias no papel, vai atrás das suas referências, vai atrás daquilo que você quer fazer, coloca todas as suas ideias pra fora, pede opinião pra outras pessoas, deixa elas opinarem, deixa elas falarem, você coloca pra fora também. E segundo, qual que é a mensagem? A partir disso daí, quando você tira do seu sistema, quando você tá limpo, assim, pra começar, já colocou todas as ideias no papel e você sabe a exata mensagem daquilo que você tá querendo criar, daquilo que você tá querendo produzir, seja uma coisa do dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, ou os maiores projetos, quando você tem a mensagem, eu acho que isso daí cria um mapa pra infinitas possibilidades. Não, muito bom, muito bom. E é legal porque ao mesmo tempo que você tem a criatividade, você tem também um embasamento totalmente espiritual pra Sim. isso, né? E como é importante que os dois caminhem Com juntos, certeza, né? muito importante, é muito importante. Eu acho que é aquilo, né? Quando a gente entende a nossa identidade, quando a gente já sabe quem nós somos, não tem como isso não ser espiritual. Amém, que lindo. E, amiga, eu lembro que ali no processo também, que tava nascendo o podcast, eu lembro que a gente tava conversando bastante, tu me falou que tu até chegou, tu estava trabalhando, né? Num local, num escritório, né? E foi algo que o Senhor despertou no teu coração num tempo pra poder Sim. viver daquilo que te agradava, né? Aquilo que tu amava, que era a própria questão da criatividade, né? Como que foi esse processo pra ti? Na verdade, compartilha um pouquinho o que você tem vivido, assim, com o que você tem trabalhado e tal. Com certeza. Eu trabalho com criação de conteúdo. Não, eu não sou influenciadora, mas assim, eu gosto de falar que todos nós somos influenciadores, independente de números de seguidores ou qualquer coisa. Eu não trabalho como influenciadora, mas eu trabalho com criação de conteúdo. Então, para marcas, para empresas, para eventos, e eu sempre fiz isso a minha vida toda, e é muito engraçado, porque quando eu tinha, tipo assim, uns 10 anos de idade, eu tinha uma conta no Instagram que, assim, eu era muito fangirl, né? Quando eu era criança, eu era fã de todo mundo. Eu gostava de One Direction, eu gostava de todo mundo. Aí, ao invés de eu fazer uma conta no Instagram, no Facebook, seja lá onde for, pra
ser uma fan page, assim, uma página de fã para as pessoas que eu gostava, eu fiz uma página criativa pra ajudar essas fan pages. Então era tipo assim, eu com 10 anos de idade, eu tinha uma agência de fan pages no Instagram. Não tô brincando, era tipo assim, eu criei a conta, aí eu fazia... se você tem uma página do Justin Bieber, aqui estão ideias de bios pra a sua conta do Instagram. Se você tem uma página da Demi Lovato, aqui estão fotos que eu editei pra você colocar. E aí, amiga, eu tinha administradores na minha página, eu tinha tudo. Então, eu falo que eu sempre fiz isso. Eu sempre criei conteúdo desde pequenininha. Sangue. Tá no sangue, amiga. E aí, aquele... Como que era aquele aplicativo Video Store? Não, eu ficava fazendo vários trailers de filme lá, iMovie, tudo isso. E aí, quando eu cheguei numa certa idade, que eu entendi que isso que eu gostava... existe uma carreira pra isso, existe uma profissão pra isso. Eu comecei a estudar... Agora eu esqueci o nome do meu major. É que eu só lembro em português. Advertising and Public... Em inglês. Advertising and Public Relations. Publicidade e propaganda. Eu comecei a estudar publicidade e propaganda. Comecei a me aprofundar nisso. E eu comecei a criar conteúdo, assim, de beleza, de skincare, maquiagem, todas essas coisas. E aí eu comecei a receber produtos. Comecei a receber umas caixas chegando. Marcas querendo que eu fizesse esses vídeos pra eles. E aí eu comecei a trabalhar com isso. E aí eu fiquei trabalhando no escritório. E aí, do canto, ficava trabalhando com as marcas. Mas chegou um ponto que eu falei, cara, eu tô fazendo o que eu gosto. E eu sinto que quando Deus tá colocando algo no nosso caminho, flui, sabe? E tava fluindo tanto, independente de números de seguidores. Eu não tinha nada pra oferecer e tava dando certo, sabe? Falei, cara, o que tem de tão especial comigo que essas marcas tão grandes estão chegando até mim? Falei, só pode ser Deus. Então, tomei um passo de fé, eu saí do trabalho que eu tava e eu comecei a trabalhar 100% com isso e tem dado super certo. Eu faço conteúdo pra casamentos também, que eu amo, eu acho super legal. E tem dado tão certo, tem sido tão legal. E eu tenho que usar minha criatividade todos os dias pra continuar trabalhando com isso, né? Amém, amiga. E é muito legal a gente ver, né, como as coisas acontecem quando a gente sabe administrar os dons que o Senhor nos dá, né? Porque muitas vezes a gente fica querendo ir pelo sistema, né? Ai, todo mundo trabalha no escritório, então eu preciso trabalhar no escritório também, que é pra poder um dia eu vencer na vida. Mas não necessariamente, né? Tipo assim, cara, Deus te deu um dom tão lindo, que é algo só teu. E deixar na gaveta ali, né? Pra quê? Só pra ficar perdendo tempo, né? E aí ver as coisas fluindo agora. E é incrível de ver, de fato, porque a gente sabe que é uma área que é difícil, né? Você tem que ser, tipo... Não é fácil você se dar bem nessa área, né? Com certeza. E ver, amiga, vem tão pouco tempo, né? Foi pouco tempo, assim. Foi pouco tempo demais. Que tu começou a crescer nessa área, né? E aí, teve em algum momento, assim, que tu teve medo? Ou talvez tu ficou com insegurança? Preferiu, dar um passo atrás? Nossa, o tempo todo. Quando eu tomei a decisão pela primeira vez, eu fiquei um pouco assustada. Eu tive bastante medo, com certeza. Porque é uma coisa muito incerta. Mas o mesmo Deus que nos direciona, o mesmo Deus que falou, olha, isso aqui, ele vai sustentando, ele vai dando direcionamento, ele dá estratégia, ele vai dando as ideias, ele vai dando criatividade. E é isso que você falou, amiga, é uma área que parece tão distante, parece tão impossível, mas independente de número de seguidor, eu tô conseguindo trabalhar com isso. Então, todo dia não tem como eu olhar para o que eu tô fazendo e não falar, é Deus que me quer aqui, é Deus que tem me sustentado. E isso volta também naquele ponto, né? Não tem como não ser espiritual. Quando Deus dá direções tão claras pra gente, quando Ele nos dá talentos que são, assim, tão únicos pra gente, não tem como a gente não criar sem ser pra glória dele, porque foi Ele que deu. Então, precisa voltar pra Ele, sabe? Então, até no nosso trabalho, até no dia a dia, tem que voltar pra Ele. E eu acho muito legal que, tipo assim, a gente não vê muito influenciadoras cristãs nessa área, porque eu acho que existem muitas influenciadoras cristãs ocupadas fazendo conteúdo que meio que tá querendo direcionar como a vida da pessoa tem que ser. Tipo assim, se você é cristã, você precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas a gente precisa de mais cristãs falando de moda, falando de maquiagem, falando de skincare, porque a gente precisa construir uma comunidade. Então a gente precisa de pessoas cristãs falando sobre tudo mesmo, sabe? Fazendo com excelência. Não só ficar estampando o nome de Jesus ali, mas querendo direcionar a vida de alguém, querendo ditar como a vida de alguém tem que ser. Porque a gente já tem isso o suficiente, sabe? A gente não precisa daquele mesmo pastor que tá exortando as ovelhas no domingo. No Instagram também. No Instagram a gente precisa de mais meninas falando de maquiagem, falando de moda e criando comunidade ali, sabe? Por isso que eu gosto muito do que você tá fazendo com Big Sister in Christ.
daquilo que você vem Amém. construído, porque eu acho que tem feito essa diferença mesmo, Amém, sabe? amiga, amém. E é muito legal isso até porque, por exemplo, isso que você falou, a gente já tem referências na nossa vida espiritual, né? Aham. Mas existem também outras áreas da nossa vida que compõem quem nós somos, compõem a nossa identidade. Então, por exemplo, eu gosto de maquiagem, eu gosto de roupa, eu gosto de ver o que tá na moda, eu gosto de ver qual tipo de cabelo estão usando agora. E Uhum. é muito legal a gente ter pessoas que têm um background cristão, né? São pessoas, a gente tá ouvindo, e são pessoas que vão ter talvez uma autoridade na nossa vida pelo fato delas Exatamente. adorarem o mesmo Senhor que a gente adora, né? Exatamente. Então isso que você falou é muito legal, amiga. É muito legal. Muito legal. É muito importante, porque às vezes quando a pessoa se conecta com a gente nesse nível primeiro, de tipo assim, ela tá recomendando roupa, ela tá recomendando maquiagem, ela acaba criando uma autoridade pra falar sobre a nossa vida espiritual também. Então, tem uma influenciadora até que a gente gosta muito, a Amy Moore, que ela fala super sobre moda, sobre maquiagem, sobre tudo. Mas quando ela para e ela fala sobre a vida espiritual, quando ela fala sobre o cristianismo, a gente para e escuta. Meninas da nossa idade param e escutam, porque ela conecta com a gente em outras coisas também. Muito bom. Então, acho que a gente precisa disso, não só na internet, mas em todas as esferas da sociedade, sabe? Professores, sabe? Todas as profissões, Com a gente certeza. precisa de pessoas cristãs ali se conectando nessa forma, sabe? Muito bom, amiga. E tu falou um negócio que eu achei muito legal, que foi a questão de, eu continuei postando sem me importar com a quantidade de seguidores, sem me importar talvez com o engajamento. Como que foi assim? Como que você conseguiu lidar com isso, né? Porque assim, o que eu mais escuto Aham. hoje em dia das meninas é, eu queria começar a postar, eu queria começar a fazer conteúdo, independente do tipo de conteúdo, mas eu tenho medo de ou não dar certo, ou as pessoas não engajarem, ou tipo Aham. assim, aparecer lá que eu tenho 5 likes, e aí tipo, eu tá perdendo tempo com uma coisa que não tá indo pra frente. Como que você lidou com isso até dar certo? Amiga, eu acho que eu não lidei muito, eu só fui. Sabe? Quando Muito você bom. só vai. E eu acho que a gente precisa só ir também. Parar de olhar pra essas coisas e lembrar que todo mundo começou em um lugar, sabe? Não adianta ficar se comparando com quem já tá fazendo isso há muito tempo, com quem já tá trabalhando com isso há anos. Eu acho que primeiro é sempre aperfeiçoar aquilo que a gente tá fazendo, mas também só ir também, sabe? Só continuar. Eu acho que aquilo que eu falei sobre a nossa criatividade ser adoração, mas também a nossa adoração, ela ser feita com excelência, eu acho que é uma coisa muito importante porque isso se encaixa com uma adoração racional também. Bom. Eu fui muito racional criando os meus vídeos, no sentido de que eu busquei estratégia, eu busquei referência, eu vi quem tava grande nessa área e eu tava fazendo. Mas eu acho que às vezes quando as pessoas querem fazer isso e elas são movidas pelo propósito delas, quando elas são movidas pelo pessoas cristãs mesmo, sabe? Que elas querem fazer algo que reflete a Cristo, elas acabam trazendo tanta emoção pra isso Muito bom. e colocam um peso tão grande que não tem que ser leve, sabe? Você pode ir atrás de estratégia, você pode adorar a Deus com uma coisa racional que você tá fazendo, com um estudo mesmo que você tá fazendo por trás daquele vídeo que você tá criando, sabe? Teve uma vez que eu compartilhei, que eu fiz uma coisa muito legal, que eu tava vendo umas influenciadoras que elas estavam ganhando uma caixa de uma marca de cabelo específica que eu queria muito. Muitas pessoas iriam, tipo assim, ai, eu nunca vou conseguir isso aqui. Ou ora pra Deus e fala, Deus, me dá essa caixa, por favor. E às vezes Deus dá. Mas o que eu fiz? E eu tenho certeza que isso foi um insight de Deus. Isso é uma coisa espiritual, mesmo não parecendo. Eu fui e eu olhei todas as influenciadoras que estavam recebendo a caixa e o tipo de conteúdo que elas criaram. Eu não segui a marca, eu não fui atrás, eu não comentei, eu não curti nada. Eu fui no perfil dessas influenciadoras, eu vi o tipo de conteúdo que elas estavam fazendo e eu comecei a replicar o mesmo estilo de conteúdo. Comecei a fazer. Em 3 dias, a marca veio atrás e me mandou a Gente, que caixa sem eu ter que máximo. fazer nada. Então, isso é uma estratégia. Isso requer um estudo. Isso requer você, sabe, você ir atrás. Não precisa trazer tanta emoção, trazer tanto peso, sabe? Muito legal. Então, eu acho que essas meninas que querem começar a postar, elas podem postar sem medo, mas fala de maquiagem, fala do seu dia a dia, fala da sua rotina, fala da sua vida saudável, mostra o que você come, Muito os legal. exercícios que você faz, porque isso às vezes vai conectar com meninas cristãs de uma forma muito maior do que você só apontar o dedo e pregar sobre elas, É verdade. algo que elas já estão ouvindo em casa ou na igreja, sabe? Muito legal. Eu acho que trazer esse racional também pra postar é muito legal, porque tira um peso, sabe? Com Tira a parte emocional, sabe? Com certeza. E, gente, isso que a Júlia tá falando é muito legal. Então, ó,
para e pensa nas coisas que você gosta, sabe? Muitas vezes tem coisas que você gosta que ninguém tá fazendo ainda, que ninguém tá falando, porque todo mundo acha que tem que postar justamente sobre o que ela falou. Tem que postar vídeo pregando, tem que postar vídeo cantando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas é muito mais leve, né? Quando você fala de algo que você tem propriedade pra falar, porque você gosta, porque você vive essa realidade, né, Júlia? E, Com assim, eu certeza. veu que as coisas que você posta é exatamente isso. É a sua realidade. São as coisas que você gosta, são as coisas que você... A Júlia, gente, a Júlia sabe tudo de tudo, assim, do mundo girly e afins. A Júlia, não tem uma coisa que a gente senta pra conversar com ela que ela não sabe. Então, faz aquilo que você gosta, aquilo que você sabe fazer, e eu tenho certeza que vai dar certo. E, amiga, trazendo um pouquinho, assim, também pro um outro cenário, né? Porque a gente falou sobre as redes sociais e tal, mas trazendo pro cenário de dentro da igreja, né? Que eu acredito que deva ser a realidade de muitas pessoas que estão assistindo. E a gente sabe que talvez seja mais difícil de você aflorar o seu lado criativo dentro da igreja do que nas redes sociais em si, né? Porque as redes sociais é o teu negócio, tu tá fazendo de acordo com o que tu gosta. Dentro da igreja já tem um ambiente onde tem outras pessoas envolvidas. Com certeza. Tem o próprio pastor, tem a visão que ele tá tendo, tem a visão de que outras pessoas estão tendo. Tem a questão da competição, né? Infelizmente tem a competição dentro da igreja. Então, como que você consegue lidar com isso e aflorar a sua criatividade em totalidade dentro de um ambiente onde vão ter pessoas apontando, onde vão ter pessoas dando opinião? Como que foi isso pra você? Eu acho que quando a gente entra na realidade da igreja, a nossa mente tem que mudar e vir pro servir. Servir de coração, sabe? Você não tá ali mais pra mostrar nenhum serviço, você não tá ali pra mostrar quem você é, nem mostrar suas habilidades, você tá ali pra servir a Deus. Então, o que te derem abertura, o que der pra fazer, você faz. Mas se, por exemplo, vamos supor que você é maravilhosa cantando, que no caso a Rafa é, né? Oh, meu Deus. Aí a Rafa vai e ela quer entrar ali, ela quer já solar num lugar. Ela quer mostrar o que ela consegue fazer. Mas naquele momento não vai ter o espaço pra isso. Mas se ela quiser servir de coração, ela vai cantar num GC, ela vai cantar num culto menor. E eu acho que a gente tem que aproximar essas áreas dessa mesma forma. A gente tem que ir servir de coração. E eu acho que isso encaixa até nas meninas que querem postar. Porque muitas meninas, às vezes, estão postando o que você falou, tipo assim, postando elas pregando, postando elas cantando, mas não estão, de fato, servindo ninguém através daquilo. As pessoas estão postando elas cantando, mas quando é pra cantar numa célula com poucas pessoas, elas não querem. Então, o que você pode servir as pessoas online? Talvez é falando sobre moda, talvez é falando sobre você ter modesty, talvez é falando sobre maquiagem, talvez você vai servir mais as pessoas fazendo isso com aquilo que você sabe, com aquilo que você sabe fazer, o conhecimento que você tem, do que só mostrar os seus talentos, só mostrar as suas habilidades. E eu acho que na igreja a gente tem que fazer dessa mesma forma. Não é mais sobre números, não é sobre mostrar o que nós sabemos fazer, mas é sobre servir de coração e fazer com excelência. Muito bom, amiga, muito bom. Isso é muito forte, muito poderoso, né? E é um tapa, né? Com assim, certeza. Porque a gente acha muitas vezes que a gente tá sendo criativo só quando a gente tá sendo visto, né? Exatamente. Quando as pessoas estão notando, quando as pessoas estão elogiando, a gente acha que, meu Deus, o melhor louvor foi quando elogiaram. Ou o melhor evento foi quando elogiaram. Nossa, isso me tira do sério, cara. Eu fico doida com isso, sabe? Sempre tem aquela pessoa que fala, tipo assim, hoje Deus não moveu no louvor. Hoje eu não senti nada. Isso pra mim é um absurdo, porque a nossa adoração com Deus não é sobre receber, mas é sobre entregar, é sobre ofertar. Sabe? Quando a gente tá ali no nosso momento de adoração, a gente não tá ali só pra ver o que Deus tem pra derramar hoje. Não é isso, é sobre entregarmos o nosso melhor, é sobre colocar aos pés de Deus aquilo que a gente tá vivendo. É sobre falar, eu tô aqui pra te adorar, pra fazer o que o Senhor tem pra fazer comigo hoje, pra dar o meu melhor, e isso a gente tem que fazer com tudo que a gente cria. Tudo que parte da nossa criatividade, a gente tá fazendo pra ofertar ao Senhor, pra entregar a Ele e não falar o que o Senhor tem pra me dar, o que o Senhor quer fazer com isso. Tipo assim, esse vídeo não viralizou, então Deus não tava nele. Mas você deu o seu melhor, você fez de coração. Deus vai estar naquilo se você fizer dessa forma, se você fizer pra entregar a Ele o seu melhor. Muito bom, amiga, é isso. E, amiga, assim, uma coisa que é uma pauta, assim, acredito que não só na minha vida é muito, porque, enfim, eu venho também trabalhando, assim, com as redes sociais já há mais de um ano, então, querendo ou não, isso acontece, né? Bloqueio criativo. Nossa. Como você lida com isso? Você passa por isso? Como Passo que demais. Passo demais. Eu acho que o bloqueio criativo, a gente não precisa lutar com ele, a gente precisa passar por ele. Então, primeiro aquilo que eu falei no início de tirar do seu sistema. Alguma coisa tá causando esse bloqueio criativo. Só que quando a gente tá sentindo o bloqueio criativo,
a gente tende a não querer fazer nada, a ficar tipo assim, eu não consigo fazer nada. Mas talvez você não consiga fazer nada bom. Você consegue fazer alguma coisa. Então tira do seu sistema, põe pra fora, faz algo ruim, faz um vídeo ruim, escreve algo ruim, sabe? Faz alguma coisa, mas limpa o seu sistema. E depois passa pelo processo, por esse bloqueio criativo, sabe? Não precisa ficar lutando contra ele. Take a break, fica tranquilo, passa por ele, faz aquilo que te recarrega. Sabe, às vezes é tomar um copinho de café, às vezes é você ir na praia, às vezes é você sair com aquela sua amiga, é você ter algum tipo de conversa, é estar com seus pais, se recarrega e principalmente se recarrega do Senhor. Vai na fonte que vai nos carregar com tudo, sabe? Então, eu acho que tira do seu sistema e vai se recarregar com aquilo que realmente te preenche. Não luta contra o bloqueio criativo, mas passa por ele, sabe? Muito bom. É parte do processo criativo você lidar com o bloqueio criativo. Então, não dá pra lutar com ele, mas a gente tem que passar por ele. Muito bom. E faz muito sentido, porque às vezes a gente nem tá passando por um bloqueio criativo. Às vezes a gente só tá cansado também, né? Exatamente. A gente só só precisa descansar. respirar, tirar um tempinho, assim. E é muito legal a gente falar disso, porque o Big Sister in Christ, ele nasceu depois de um bloqueio criativo que eu tive. Então, tipo assim, eu tava... Senhor, meu Deus, o que eu faço? Eu tô postando as mesmas coisas, sempre fazendo as mesmas coisas, preciso de algo novo. E aí eu fiquei um período, assim, em oração, sabe? Buscando realmente, Senhor, me dá algo novo, eu preciso de algo novo. E aí o Senhor me trouxe a ideia do podcast, né? Então, como é poderoso a gente ter o entendimento, e isso vem de um local de entender a identidade de Deus, né? Exatamente. Se Deus é o Deus criador de todas as coisas e Ele é uma fonte de águas vivas e inesgotáveis, vai jorrar aquilo que eu preciso que jorre dele. Então, a nossa criatividade precisa vir dele, não é? Exatamente. E ela também envolve o descanso, né? O que Deus fez depois que ele criou tudo? Ele descansou. Então, isso faz parte até para evitar um bloqueio criativo, mas também quando ele vier, a gente precisa descansar, a gente precisa se recarregar. E eu acredito que depois que a gente passa por isso é quando Deus ele vem com tudo mesmo, ele nos entrega ideias, porque a gente tá recarregado, a gente buscou nele, a gente buscou aquilo que deveria buscar. Então, eu acredito que depois de processos como esse, Deus realmente ele entrega ideias assim maravilhosas, igual ele fez com você com Big Sister in Christ, porque veio na hora certa, foi uma coisa tão pontual para o tempo de hoje, sabe? É verdade, amiga, é verdade. E, amiga, assim, sobre o seu processo de criação, como que é, assim, você separa um tempo pra criar, e como que é? Primeiro vem a ideia de algo e depois você desenvolve, ou como que funciona? Eu acho que você deve entender como ninguém que a cabeça de uma pessoa criativa é sempre virada de cabeça pra baixo. Né? É o tempo todo ideias atrás de ideia. Eu acho que quando surge uma ideia, tipo assim, do nada, eu sempre pego o telefone e anoto. Eu não fico, tipo assim, vou lembrar depois. Eu pego e anoto. Eu tenho uma listinha, um bloquinho, que eu vou colocando, tipo assim, uma frase, cada ideia que vier, sobre áreas diferentes da minha vida, coisas diferentes da minha vida, eu vou lá e coloco. Quando eu tenho que executar uma coisa específica e eu preciso ter um processo criativo com aquilo, primeiro, aquilo que eu falei, tira do sistema, faz um brainstorming, coloca tudo pra fora, vai limpando, sabe? Depois que a gente acertou na ideia, acertou na mensagem que eu quero transmitir, busca referências, vai atrás de ideias, o que as pessoas estão fazendo já sobre isso, o que já tem sido criado sobre aquilo que eu quero fazer. Então, ir atrás de ideias, ir atrás daquilo que já tá sido feito e depois traduzir aquilo para o que eu tô fazendo especificamente. Então, sempre tirar do sistema. Isso é pra vida, em tudo que a gente for fazer antes de qualquer coisa, tira do sistema. Depois, a mensagem, vou atrás de referências, vou atrás de ideias e depois eu tento traduzir aquilo para o que Deus quer fazer de uma forma específica. Muito legal. Amiga, e como que você faz para colocar a tua identidade nas coisas que tu cria? Porque, assim, eu acredito que deve ser um desafio muito grande. Hoje a gente vive numa sociedade onde existe um padrão que foi imposto. Então, assim, o que é legal é desse jeito, o que é bonito é desse jeito, Sim. o que é, assim, o que as pessoas compram é algo muito específico. Como que você faz pra não fugir, assim, isso aqui fui eu que fiz, isso aqui é meu, e tem minha identidade, as pessoas vão olhar e vão saber que fui eu que fiz. Isso é muito forte, porque isso que você falou de já existir um padrão, isso cria uma pressão tão grande. E eu mesmo que tenho que sempre fazer vídeos pra marcas que pedem tantas coisas, que pedem, sabe? Tem que fazer de uma forma diferente, tem que chamar a atenção. Deus tem ministrado sobre isso comigo, porque às vezes eu deixo de fazer coisas porque eu quero colocar o meu toque, eu quero colocar a minha identidade, mas Deus tem falado comigo que quando eu quero fazer isso, eu preciso simplificar. Eu preciso fazer de uma forma simples. O nosso Deus é simples, o evangelho dele é simples, então
quando a gente tá executando algo, às vezes a gente tem tantas ideias, tantas coisas, tantas coisas passando tão rápido na nossa cabeça, tantas referências, tanta gente empurrando tanto conteúdo, criando tantos projetos, quando que, às vezes, a gente só precisa simplificar. Porque simplificando, a gente consegue executar. E a execução é a parte mais importante. Porque sem execução, aquilo não tá sendo visto por ninguém, aquilo não tá impactando ninguém. Então, quando começa a ficar difícil demais, quando a pressão começa a ficar demais, quando eu começo a pensar, meu Deus, eu preciso deixar isso do meu jeitinho, preciso deixar isso de uma forma específica, porque tem que chamar atenção, tem que fazer isso, tem que trazer pessoas, simplifica. É só simplificar. Qual é a maneira mais fácil de eu executar isso daqui? Sabe? Não mais... desleixada, né? Não mais preguiçosa. Não é isso. Mas qual é a forma que eu consigo dar o meu melhor, mas que vai sair, que vai ser executado. Não pode ficar travado, não pode ficar parado. Então, eu acho que é simplificando. Amém, amiga. Meu Deus, que conversa maravilhosa, Não gente. é, amiga? Que É sempre isso? bom estar com você. Meu Deus, amiga. E se você pudesse, assim, olhar pra trás e dar alguma dica pra aquela mini Júlia de 10 anos que tinha o seu exército de fanpages ali, o que você falaria pra ela? Eu falaria pra ela não ter medo. Porque eu acho que nesse universo, assim, de criar muitas coisas, existe muita comparação e existe muito medo. Então eu falaria pra ela não ter medo e só vai. Vai e faz, continua criando, continua fazendo, tira todas as suas ideias ruins do seu sistema, da sua cabeça, coloca tudo pra fora, faz, erra, mas não tenha medo. Faça com toda a sua vontade, com toda a excelência e com todo o seu coração. Amém, amiga. E se você pudesse dar um conselho pros jovens criadores cristãos que estão assistindo, o que você falaria? Praticamente a mesma coisa, mas eu focaria mais no faça com seu coração, faça com excelência. Não foque em apenas colocar uma estampa do nome de Jesus ali, não coloque uma label cristã ali, não coloque numa caixa de religiosidade, mas faça com o seu coração, faça com excelência, faça um bom trabalho, porque Deus se agrada de boas obras. Amém, amiga. Ai, amiga, obrigada. Não, tu vai ter que voltar várias vezes Ai, aqui. amiga. A gente tem muitas coisas que a gente pode conversar. A gente vive uma realidade muito parecida, né? Sim. A gente tá aqui... Toda semana a gente tá juntas e a gente tem vivido coisas extraordinárias juntas, né? Ai, amiga, a gente preparou um presentinho pra você. Ai, meu pra te agradecer Deus. pela sua presença Ai, aqui. amigo, te agradecer obrigada. por Que toda lindo. a amizade, por todo o apoio, por todo o cuidado que você tem, não só Ai, comigo, mas amiga. assim, com pessoas que caminham comigo, né? Com meninas que caminham comigo. Glória Você a é Deus. maravilhosa, você é dedicada, você é excelente em tudo aquilo que você faz. Eu amo Ai, muito você. Eu também amo te caminhar amo, com amiga. você. Eu amo estar com você, eu amo estar aqui. Você não tem noção de como eu fico com o meu coração vendo tudo isso aqui, tipo assim, sendo uma realidade mesmo, vendo o que tem feito na vida das pessoas, vendo você tão dedicada, vendo você fazendo isso com todo o seu coração. É isso que a gente falou, né? Quando a gente faz com o coração, tá adorando a Deus de uma forma genuína, de uma forma verdadeira. Não é apenas estampar o nome Christ aqui, mas é vendo você fazer de todo o seu coração, com toda a sua força, com tanta excelência. Amém. E é muito lindo ver isso, amiga. Eu tô Amém, muito amiga. feliz. Eu amo você. E fala pra gente, qual que é o seu Instagram, pro pessoal te seguir, acompanhar um pouquinho do que você compartilhou com a gente hoje, suas redes sociais. Meu Instagram é Julia QA, Julia com G, e o meu TikTok também, Julia QA. Maravilhoso, gente. Vai acompanhar a Júlia lá, porque eu amo. Todas as vezes que eu entro no meu TikTok, eu fico assistindo os conteúdos dela lá. Maravilhosa. Amiga, obrigada mais uma vez. Eu te viu? agradeço, muito bom estar aqui. Gente, esse foi o episódio de hoje. Meu Deus, eu estou saindo daqui com vontade de colocar tudo no papel. Todas as minhas ideias, tudo aquilo que eu já sonhei um dia. Criar realmente, gente, a gente precisa entender, ó, a criação, ela não tá envolvendo uma estética só ou um padrão, não, ela fala muito sobre a nossa identidade e sobre a identidade de Cristo. Então, ó, tudo aquilo que tá engatado aí na sua vida, ó, eu tô declarando aqui sobre a sua vida, todos os seus planos, todas as suas ideias, todos os seus sonhos, tudo aquilo que o Senhor já ministrou no seu coração, vai ser uma semana onde você vai colocar no papel, você vai fazer acontecer, porque se o Senhor te entregou isso, não é pra você ficar guardando numa gaveta, é pra você administrar aquilo que ele colocou na sua mão, amém? Então, mais uma vez, antes da gente terminar, não esquece de se inscrever aqui no canal, comenta o que você achou desse episódio. Gente, meu Deus, eu amei esse episódio, foi muito bom, muito maravilhoso, assim, a gente vê como o Senhor fala de maneiras diferentes, de formas diferentes, no nosso dia a dia, né, nas coisas que a gente acha que muitas vezes o Senhor não vai falar porque não são tão espirituais aos nossos olhos, mas na verdade
tudo é espiritual, né, gente? Então, se inscreve aqui no canal, comenta, compartilha, curte e também me segue lá no Instagram pra gente poder estar juntos, @RafaCharone, no nosso dia a dia. Então, semana que vem a gente tem um encontro aqui no mesmo horário, terça-feira que vem, pra mais um Big Sister in Christ. Que o Senhor abençoe a semana de vocês poderosamente e a gente se encontra na terça-feira aqui no Big Sister in Christ. Um beijo e fiquem com Deus.